Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, e vamos ler daqui apenas um versículo, que é o versículo 34. Marcos 14, 34, diz assim a palavra do Senhor: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha ministrar a Sua presença nas nossas vidas. O Senhor conhece profundamente cada uma de nós. O Senhor sabe aquilo que tem pesado nos nossos corações. Por isso nós te pedimos, Senhor, vem e age, porque só o Teu agir nas nossas vidas para trazer alívio e quietude aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Minhas amadas, a gente, desejo do nosso coração é conscientizar a todos que ouvem essa palavra sobretudo aqueles que estão atravessando momentos difíceis, estreitos, momentos de tristeza profunda, tristeza mortal, como muitos estão passando. Eu disse isso no culto passado e torno a repetir. Essa semana foi uma semana onde muitas pessoas me procuraram por estarem atravessando estreitíssimos. Só a misericórdia de Jesus. Eu nunca vi tanta luta no meio do povo de Deus como temos visto nos últimos tempos. E esse texto, ele é bem conhecido, e eu fiz um recorte da fala de Jesus, dita ali no jardim do Getsemane, poucas horas antes de sua crucificação. E eu fiz esse recorte propositalmente. Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque a nossa semelhança sofreu todas as coisas, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele sabe exatamente aquilo que sentimos. Ele conhece as nossas dores mais invisíveis, mais profundas, sobretudo aos olhos humanos, e sabe como chegar a elas e tratá-las. Ele intercede por nós continuamente. Há situações como a que vocês estão passando no momento, que não há saídas humanas, mas há aquela saída que vem do alto, aquela saída que vem só do Senhor que fez os céus e a terra. Que nós possamos entregar a Ele e dizer amém para aquilo que Ele fará nessa situação específica. A Bíblia, ela está cheia de relatos de servos de Deus que passaram por momentos de tristeza profundíssima. Elias, Jeremias, Davi, o apóstolo Paulo, Jó. Isto só para a gente citar alguns. Alguns deles chegaram a amaldiçoar o dia do próprio nascimento. Outros desejaram para si a morte. Todos se sentiram no fundo do poço, como se costuma dizer. E até o próprio Senhor Jesus sentiu a alma profundamente triste até a morte.
Foi esse texto que nós acabamos de ler. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Numa outra versão diz: minha alma está profundamente triste até a morte. Às vezes a gente acha difícil imaginar o Deus vivo, saindo dos lábios do Deus vivo, palavras como essas. Pois saiu. E eu trouxe essas palavras hoje exatamente para mostrar a vocês que o Senhor sabe aquilo que sentimos. O Senhor conhece a profundidade das nossas dores mais profundas. E Ele nos diz hoje: olha para mim, confia em mim. O texto traz duas afirmações que nos chamam a atenção em meio às dores da alma. Primeira, a aceitação ou reconhecimento do nosso estado emocional. Por causa do preconceito, as pessoas tendem a esconder ou negar tal estado. Jesus quebra esse paradigma e declara: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus está falando de depressão. Vocês ouviram? E muitas vezes no nosso meio há um preconceito tão grande em relação às depressões. Mas enquanto deste lado da eternidade, enquanto neste corpo físico, todos nós estamos sujeitos a fazer tal travessia. Segundo lugar, a necessidade de ajuda e de assistência. A pior coisa que um depressivo pode fazer é se isolar. E aqui encontramos o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, requisitando a companhia dos seus amigos. Ele diz aqui: fiquem aqui e vigiem comigo. Em outras palavras, me façam companhia. Eu preciso sentir que não estou sozinho. Jesus falando, gente. Presta atenção a isso em nome de Jesus. E aí é inevitável que a gente traga algumas considerações a respeito desse assunto. Primeira, o que nos faz pensar que não podemos ser emboscados por uma tristeza profunda, mortal, ou em sua forma mais severa, que é a depressão. Eu estou com depressão nesse momento. E não tenho nenhuma reserva em dizer isso a vocês. Tem sido tão pouco compreendida em nosso meio, alvo de tanto preconceito e de tantos achismos. Somos tão pouco caridosos com os que estão passando por uma depressão. Logo arrumamos fórmulas mágicas para tentar amenizar os sintomas e fazer com que a pessoa mecanicamente volte a sorrir. Invariavelmente essa atitude não é porque nos preocupamos com a pessoa, mas é por causa do incômodo que a situação causa em nós. Essa é a grande e triste realidade. Estão ouvindo? Segundo lugar, quantas vezes os momentos de tristeza se transformam em depressões severas? E quando as coisas se tornam mais complicadas, é preciso sim se recorrer a um profissional, médico, psiquiatra ou psicólogo, para que sejam associados terapia e medicamentos, coisa difícil de se aceitar em nosso meio. Contudo, eu gostaria de chamar a atenção para a necessidade de, independente da ação de um profissional nos processos depressivos ou de outras patologias emocionais, empreendermos um derramar profundo do nosso coração na presença de Papai. Reconheçamos, clamemos uns pelos outros, peçamos ao Senhor que vá ali, que abrace aquela pessoa, que alivie aquela carga, que encha aquela pessoa com o sopro do Espírito Santo em nome de Jesus.
Os braços do Pai é o único lugar onde nos rasgamos com a mais absoluta sinceridade de coração, sem as críticas humanas. É no colo de Deus que encontramos refrigério e descanso para as nossas almas abatidas e inquietas, pelos mais diferentes motivos. São perda da saúde, perdas financeiras, perdas de entes queridos. Vivi 45 anos com meu marido. 45 anos não são 45 dias. E assim, era grudado 24 horas por dia. Fazíamos tudo juntos. Fiz travessias dificílimas com ele. Enfrentei o alcoolismo, enfrentei a diferença de idade, que era muito grande, eram 26 anos. Mas vi a glória de Deus descer na vida dele lindamente. Amém. E não foi fácil, não está sendo fácil enfrentar essa partida. Só Deus para me trazer aqui e falar para vocês. O que é que a gente aprende com essa brevíssima meditação? Primeiro, tanto o Senhor pode agir sobrenaturalmente ou usando os meios naturais através do conhecimento que Ele mesmo deu aos seres humanos. Depressão não é fraqueza, muito pelo contrário. Embora as causas sejam muitas, quantas vezes não nos deprimimos ou ficamos ansiosos, chegando até a ter ataques de pânico por termos sido fortes por tanto tempo? Eu tive uma convulsão. Nunca tinha tido uma convulsão na minha vida. Mas me encontraram de manhã. Lu não morreu porque não tinha quem chorasse. Eu estava doente. Se tivesse uma pessoa que chorasse, ela tinha morrido do susto. Ela me encontra num estado completamente fora do prumo. E me levaram para o hospital. E foi realmente uma convulsão. Por quê? Por causa do meu estado de alma. Em segundo lugar, conheço tantas histórias de homens e mulheres de fé, de oração, que enfrentaram momentos de intensa infelicidade. Guerreiros de oração que em sua jornada por esta vida se depararam com essa inimiga gigantesca chamada depressão, que definitivamente não faz acepção de pessoas. Conta-se que Charles Spurgeon, chamado de príncipe dos pregadores, era alguém que tinha uma profunda experiência com Deus. Ele sofria dessa terrível enfermidade. Certa vez ele declarou: passo por depressões tão profundas que jamais gostaria que vocês experimentassem tal estado de infelicidade. Sejamos caridosos com aqueles que estão atravessando momentos de extrema tristeza, de extrema depressão. Sabe o que você pode fazer? Deixe o achismo de um lado e ore, clame, se coloque na brecha entre aquela pessoa e o Senhor. Peça que o Senhor alivie aquele estado de alma e que renove as forças daquela pessoa, em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, nenhum de nós, está livre de um dia experimentá-la. Não julguemos a dor do outro, sejamos benignos, empáticos, compassivos com aqueles que estão deprimidos hoje. Hoje é o nosso irmão,
amanhã pode ser qualquer um de nós. Reconhecer e aceitar, não no sentido de acolher a enfermidade, mas de entender que isso é algo que todos estamos sujeitos a sentir. E a partir daí, ser benigno e compassivo com aqueles que estão atravessando esses momentos. E eu queria, diante da igreja, agradecer a compreensão de todos, agradecer as orações e dizer que vai passar, em nome de Jesus. Só não sei quando, porque cada um tem um tempo, mas eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Vamos orar uns pelos outros.